Olá, queria falar um assunto aqui hoje que pode causar um pouco de divergência, mas que eu acho que ele deveria ser extremamente caro para esse momento atual da sociedade e para a nossa contemporaneidade, que é a pressão por desempenho escolar. Vivemos um momento, e não é hoje, né? Eu diria que na última década, no mínimo na última década, vivemos um momento muito forte de pressão escolar, né? Uma pressão que vem tanto das escolas quanto das famílias de dentro de casa. E o que tem acontecido? A gente tem visto, escutado e lido e presenciado cada vez mais situações de violências entre alunos ou de alunos, praticada por alunos dentro das escolas. Seja ela com algo físico, né? Uma arma, uma faca, enfim, algo físico, uma violência que acontece ali fisicamente com um objeto, seja ela através do bullying, né? O bullying é algo que vive colado nessa geração, é uma característica dessa geração e é uma violência muito dura, muito praticada, mas muito dura. E que tem ainda associada a ela uma ferramenta tecnológica que permite que se perpetue essa violência por muito tempo, né? Então é uma violência que não acaba no espaço da escola ou onde quer que ela aconteça, é uma violência que se espalha, né? E uma violência que faz uma pressão muito grande nos adolescentes porque eles não sabem lidar com tamanha violência, com tamanha rejeição, né? Para um adolescente, o ser rejeitado por um grupo de pessoas é algo muito violento, né? Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque essa violência tem crescido dentro das escolas e a gente precisa olhar para a raiz dessa violência. Por que ela acontece? Ou aonde ela nasce? Ou por que ela tem se tornado tão frequente ou mais frequente? E aí eu trago esse assunto que é a pressão por desempenho escolar, né? Soma-se a pressão por desempenho escolar à pressão por resultados na vida adulta, na vida pós-escola, né? E como a gente tem pais que também lidam com essa pressão de resultados dessa vida adulta e desse mundo, né? A gente está falando de um mundo aí que está cercado por incertezas, né? Então, assim, nós adultos vivemos um mundo cercado de incertezas, né? Um futuro que é cercado de incertezas. Incertezas em relação à crise climática, incertezas em relação a política brasileira, né, o cenário de política brasileira, enfim, vivemos esse cenário de incerteza. E o que a gente tem feito? A gente tem levado esse cenário, transferido esse cenário de incertezas para os adolescentes, que fazem o quê? Ou acontece o quê? Eles se angustiam, né? Somado a esse cenário de incerteza de futuros, a gente ainda coloca pressão neles. Por quê? Porque a vida lá fora, a vida dos adultos, ensinou que quanto mais pressão, mais resultado positivo eu tenho. Ou seja, eu tenho de um lado, né, os pais que vivem esse cenário de incertezas de futuro, eles não sabem lidar com essas incertezas, porque eles não têm ferramentas também para isso, ninguém sabe, né? Incerteza é incerteza. Então ninguém sabe, ou seja, eu tenho que viver, eu tenho de um lado pais que vivem angustiados também, porque não sabem o que vai acontecer, não sabem o que vai fazer, não conseguem se planejar a longo prazo, às vezes nem a médio prazo. E daí eu tenho somado a isso que uma pressão, né? A sociedade ensinou pra gente que quanto mais pressão eu colocar sobre o ser humano, melhor é o desempenho dele, melhor é o resultado. E aqui eu tô falando de uma pressão que não é saudável, tá? A gente sabe que existem algumas pressões que são saudáveis, né? Que tiram a pessoa ou né, o ser humano mesmo de um estado de inércia ou de um estado de paralisação que é negativo para ele. A gente está falando aqui de uma pressão que não é saudável, uma pressão que é negativa, é uma pressão que mexe com a saúde do indivíduo, com a saúde tanto física quanto a saúde mental. Nunca escutamos tanto essa palavrinha, saúde mental. E ela não só afeta
os pais, os adultos, como ela afeta os adolescentes também, porque eles são um reflexo, né? Eu já falei isso várias vezes. Os adolescentes estão extremamente inseridos na sociedade, no contexto social. Portanto, as questões que estão colocadas ali na sociedade implicam também no desenvolvimento saudável ou não desse adolescente, né? Então, eu volto a trazer essa questão, assim, vivemos um momento na sociedade onde parece que a autoexploração do ser humano é algo positivo, né? Então, o que eu queria que a gente refletisse e parasse para pensar um pouco era assim, aonde foi, ou que momento foi da sociedade que a gente entendeu que quanto mais pressão, melhor era o resultado? E aonde foi que a gente entendeu que a escola é um lugar de desempenho escolar, né? Que o aluno ou que o filho precisa ter um bom desempenho escolar e que o desempenho escolar está intrinsecamente ligado a resultados, a notas boas, né? Então, assim, em algum momento da educação, em algum momento da construção da educação brasileira, a gente entendeu que nota boa é sinônimo de garantia de futuro. E a gente pressiona esses adolescentes para que eles tirem nota boa nas escolas e em todas as matérias, né? Em todos os conteúdos. Ou seja, aquele ser humano é obrigado a tirar 10 em química e 10 em redação. Nenhum ser humano consegue isso, a não ser sob muita pressão, a não ser sob muito desgaste físico e psicológico. Só que isso tem uma consequência, né? E a gente está vendo essa consequência nesses adolescentes, nessa geração de adolescentes. O que a gente está fazendo? A gente está machucando uma geração inteira de adolescentes. Com uma falsa sensação ou com uma falsa ideologia, uma falsa construção de verdade de que pressão é garantia de resultado, pressão é garantia de sucesso, pressão é garantia de futuro. Não temos garantias de futuros, vivemos as incertezas do futuro, vivemos uma autoexploração do ser humano que está matando o ser humano. E a gente está dizendo, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo para esses adolescentes assim, olha, se angustiem, porque o futuro a gente não sabe o que vai ser, e a única coisa que a gente sabe, ou que a gente tem aprendido se mata para conseguir alguma coisa. Então, era isso que eu queria trazer aqui, essa reflexão, né? Que papel é esse da escola, que papel a escola deveria ter, que lugar a escola deveria ocupar na vida e na construção desse ser humano, né? Porque a gente está falando de uma construção de ser humano. As escolas não poderiam se render e não poderiam virar reféns de um funcionamento da sociedade, de um funcionamento que a gente acredita ser bom para a sociedade. Então é essa reflexão, né? Assim, qual é o lugar da educação na vida de uma pessoa, na construção da vida de uma pessoa, e o que nós adultos ou nós pais deveríamos tentar ensinar para esses adolescentes, ou tentar dizer para esses adolescentes que não esteja ligado a resultados. A vida adulta, a vida fora da escola não pode ser apenas resultado, senão ela é muito pequena. A gente não veio aqui para isso. É isso. Queria te convidar então para ler o texto na segunda-feira e até lá.